Olá, irmãos, sejam bem-vindos à Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá, para nós estudarmos juntos a boa palavra de Deus. O convite é que você inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe os vídeos. Além disso, você pode nos seguir nas redes sociais. EBD, Igreja de Irajá e Missões, Igreja de Irajá. Vamos à nossa lição, vamos orar? Muito obrigado, ó Pai, por mais um precioso tempo de estudo da Tua Palavra. Oramos para que o Teu Espírito Santo fale diretamente aos nossos corações e nos conduza, nos guie. Pai, colocamos nossas famílias em Tuas mãos e consagramos esse tempo a Ti. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Hoje nós estamos iniciando mais um trimestre de estudo, onde nós abordaremos as cartas de Paulo. Utilizaremos para isso a revista Compromisso da editora Convicção. O título da lição de hoje, Tessalônica, uma igreja modelo. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versos de 4 a 7. Sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês, em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Apesar de muito sofrimento, receberam a palavra do Senhor com alegria que vem do Espírito Santo. E assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. As duas cartas à igreja em Tessalônica, elas estão dentro dos primeiros escritos do apóstolo Paulo. Paulo havia estado naquela cidade durante a sua segunda viagem missionária. Naquela ocasião, ele compareceu por 3 sábados na sinagoga judaica, expondo as escrituras e anunciando a obra de Cristo. Isso está registrado no livro de Atos, capítulo 17, versos de 1 a 4. Ali algumas vidas se convertem a Jesus e tem início então a igreja em Tessalônica. Mas haverá um tumulto naquele local, de modo que Paulo e os seus companheiros, eles são obrigados a seguir viagem para fugir da perseguição, indo então para a Bereia. Paulo segue adiante, mas envia Timóteo de volta a Tessalônica para ajudar aqueles irmãos a se firmarem na fé. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versos de 1 a 3. Por isso, quando não pudemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas. E assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar-lhes ânimo na fé, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Quando Paulo então recebe as boas notícias daquela localidade, isso enviado por Timóteo, ele decide escrever para aquela igreja. O livro de Atos, ele registra ainda que Paulo passará novamente por Tessalônica na sua 3ª viagem missionária. Sob esse contexto, então, a primeira epístola de Paulo à igreja em Tessalônica, ela tem o propósito de instruir sobre as doutrinas fundamentais da fé, abordando também eleição, reino de Deus, Espírito Santo, ressurreição dos crentes que morreram no Senhor e a transformação dos que estiverem vivos na volta de Cristo. Cumprimentos. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 1. Paulo, Silvano e Timóteo. Observo aqui que algumas versões vão trazer o nome de Silas ao invés de Silvano. São a mesma pessoa. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós já podemos perceber aqui, pelo contexto que foi apresentado, que o tempo de escrita da carta é bem próximo à fundação da igreja. A indicação do remetente aqui, Paulo, Silvano e Timóteo, e também do destinatário, que é a igreja aos Tessalonicenses,
E ainda também a saudação feita no verso 1 era algo muito comum nas missivas daquela época. Paulo deseja que a graça e a paz fossem presentes naquela igreja. A graça, ela aponta para o favor imerecido, para a bênção. E a paz aponta para a relação do cristão com Deus e também com outros cristãos. Graça e paz do Senhor é o que de melhor Paulo poderia enviar àqueles irmãos. Oração constante pelos destinatários. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 2. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. O início da carta aqui, ele aponta que os irmãos daquela igreja eram um motivo de gratidão ao Senhor. Eles eram alvos das orações de Paulo. A oração era uma prioridade na vida dos primeiros cristãos. E nós veremos que Paulo, ele vai iniciar suas cartas normalmente falando sobre a oração que fazia pelos cristãos. Atos capítulo 2, verso 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Irmãos, as orações uns pelos outros devem fazer parte do nosso dia a dia. Devemos todos os dias orar, intercedermos pelos nossos irmãos, com ações de graças por aquilo que o Senhor tem nos dado. A gratidão pela vida dos santos, versos 3 e 4 do capítulo 1 da primeira carta aos Tessalonicenses. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu. Há 3 aspectos principais aqui que o apóstolo Paulo está ressaltando sobre aqueles irmãos: a fé, a esperança e o amor. Esses 3 princípios, eles também devem ser cultivados por nós hoje. Trabalhar como resultado de uma fé operosa, nos esforçarmos por conta do amor de Deus em nós e sempre mantermos firme a esperança, o que nos leva a sermos perseverantes. Essas palavras do apóstolo Paulo àqueles irmãos soam como motivação, pois eles estavam experimentando tempos de sofrimento. E o texto ainda diz: amados de Deus, que Ele nos escolheu. Deus nos ama. Essa é uma realidade que nós não podemos perder em nossos corações. E também a realidade de que nós somos escolhidos dele. Somos escolhidos para santidade. Efésios capítulo 1, verso 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Somos escolhidos para a obediência. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 2. Escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. E também somos escolhidos para a fé. Atos 13, 48. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. A vida exemplar dos crentes de Tessalônica. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versos 5 e 6. Porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores do Senhor. Apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Aqui nós vemos que o apóstolo Paulo está ressaltando que não foram apenas as palavras levadas pelos missionários que impactaram aquela comunidade, mas o exemplo, o testemunho. Um testemunho que foi digno de ser imitado. Isso foi e ainda é muito importante na transmissão do Evangelho, o testemunho. O exemplo de vida que nós deixamos é uma semente de multiplicação espiritual por onde nós passamos. Paulo e seus amigos tinham uma boa conduta que era digna de ser imitada. Eles demonstravam, inclusive, como ser pacientes
em meio às perseguições. E assim também devemos ser nós. Devemos viver mantendo uma boa conduta para que, através do nosso testemunho, outros possam receber a boa mensagem do Evangelho. Fé, amor e esperança. 3 características da Igreja de Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 7. E assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Apenas reforçando aqui um ponto que nós já abordamos, mesmo em meio à perseguição enfrentada, aquela igreja ela foi considerada um exemplo de perseverança e fidelidade, um modelo para as demais igrejas. 1 de Pedro, capítulo 5, verso 9. Resistam-lhe permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Fé, esperança e amor são termos fundamentais na existência cristã. E nós, como igreja, somos conclamados a cultivá-los e perseverar, seguindo na dependência do Senhor até a volta de Cristo. Tessalônica, uma igreja modelo. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versos de 8 a 10. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte se tornou conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam, como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar do céu a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. O fato daquela igreja ser uma igreja modelo, que tinha um bom testemunho, foi a base para que o Evangelho de Cristo fosse pregado em vários lugares, até mesmo em locais distantes. Isso é tão latente que o apóstolo Paulo já pode escutar de outros sobre o estilo de vida daquela igreja, que envolvia o serviço abnegado à obra de proclamação do Evangelho, a multiplicação de discípulos e a esperança na segunda vinda de Cristo. Essas eram marcas daquela igreja que nós, ainda hoje, devemos cultivar. Então, irmãos, olhando para o modelo da igreja em Tessalônica, sirvamos uns aos outros, multipliquemos discípulos com o nosso testemunho e sigamos firmes na esperança da volta de Cristo. Que o Senhor abençoe a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar mais uma vez. Muito obrigado, ó Pai, pela tua palavra aos nossos corações. Pai, assim como nós aprendemos hoje, queremos ser modelo, ó Pai. Queremos testemunhar, queremos mostrar ao mundo o Evangelho transformador em nós, que atua em nossas vidas. Por isso, capacita-nos a isso, ó Pai. Pedimos que o Senhor continue nos guardando, nos guiando e que, como igreja, sejamos esse exemplo, sejamos esse modelo que leva a Tua mensagem aonde nós estivermos. Continue guardando as nossas famílias. Oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Olá, irmãos, nós estamos em campanha de missões nacionais e o nosso tema Só Jesus Cristo Salva. Missões é isso, é movimento que deve ser rápido, que deve ser certeiro, pois há muitos carentes que estão sofrendo, que estão até morrendo sem conhecer sobre Jesus, Jesus que salva, Jesus que transforma a realidade. E hoje eu quero mostrar para vocês um pouco sobre um projeto que está em movimento no nosso Brasil, a Carreta Missionária. E é na carreta missionária que vemos os mais belos sorrisos. Ela percorre todo o sertão nordestino, levando a esperança que renova os corações. Nela, a população é atendida e cuidada por nossos profissionais, missionários e voluntários, que também realizam impactos evangelísticos por onde passam. Um hospital móvel mesmo, né? Um trabalho extraordinário é esse ID, a denominação das mais importantes, das mais sérias que a Igreja Batista, levando saúde e levando também fé.
Seguimos por estas estradas, levando atendimento de qualidade para o povo mais necessitado do Nordeste brasileiro, cumprindo nosso objetivo intencional de gerar discípulos de Jesus e líderes que formarão novas igrejas com o povo da sua própria localidade. Participe você também deste projeto. Vamos juntos levar a transformação para o Brasil. E se você deseja colaborar com esse ou outros projetos, você pode usar os nossos canais de doação. Que Deus te abençoe. E se você tem alguma dúvida ou comentário sobre nossa lição, você pode nos enviar através do nosso e-mail ou das nossas redes sociais. Não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ativar as notificações e compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, EBD, Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Muito obrigado por você que está conosco aqui na Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. E lembre-se, leia, estude, entenda a Bíblia. Tanto a se dizer, tanto a se fazer, aos que caminham a sofrer, sem esperança, a esta geração vou estender as mãos, ser canal de transformação aos que precisam, e assim plantando, multiplicando, eu vou anunciar ao Brasil, proclamar que a esperança está no Filho de Deus. Só Jesus Cristo salva, só nele há respostas para um mundo em escuridão. Eu vou me envolver, a ele obedecer, com tudo aquilo que tenho eu proclamarei. Só Cristo é o caminho, a verdade e a vida, a ponte que leva a Deus. Minha voz erguerei, joelhos dobrarei, pelos perdidos clamarei, e aos que no campo estão, vou com meus dons e bens, com minhas mãos e pés, testemunhar só Cristo é, ordem a todo caos, e assim pregando, discipulando, eu vou anunciar ao Brasil, proclamar que a esperança está no Filho de Deus. Só Jesus Cristo salva, só nele há respostas para um mundo em escuridão. Eu vou me envolver, a ele obedecer, com tudo aquilo que tenho eu proclamarei. Só Cristo é o caminho, a verdade e a vida, a ponte que leva a Deus. Vou anunciar ao Brasil, proclamar que a esperança está no Filho de Deus. Só Jesus Cristo salva,